Eu tenho que começar esse vídeo fazendo uma retratação, porque eu sempre achei o Eduardo Bolsonaro um burro. Só que ele mostrou hoje que de burro não tem nada, porque enquanto os correligionários ficam lá tomando chuva, vento no quartel, rezando pra Deus tijolo, ele humilha toda essa galera indo lá pro Catar curtir a Copa do Mundo. E o pai dele tá todo aqui em silêncio, não sabe o que fazer. Mas tem jornalista que jura de pé junto que todo esse silêncio é uma estratégia do Bolsonaro para desgastar o Lula. Não sei quem tem mais zuretas, são jornalistas ou os bolsonaristas. Mas eu quero que você coloque nos comentários. Você gostou dessa humilhada que o Eduardo Bolsonaro deu nos bolsonaristas? E mais ainda, você acha que é uma estratégia do Bolsonaro esse silêncio para desgastar o Lula? Deixa o seu like se você gosta quando os bolsonaristas são humilhados e se inscreva no canal. O Eduardo Bolsonaro, ele foi flagrado pela transmissão que o Casimiro Miguel, o Cazé, está fazendo nas redes sociais, aqui no YouTube, né? Ele tá com os direitos da Copa do Mundo e eles estavam lá filmando um cara vestido de taça da Copa do Mundo. E lá do nada o Eduardo Bolsonaro foi igual um papagaio de pirata e fez uma espécie de fotobomb. Ele pá, apareceu assim na foto pra tietar o cara fantasiado junto com a esposa dele, aquela que passa perrengue no Havaí, que come comida de $2. No Havaí deve estar agora comendo comida também de $2. Ela é muito pobre, deve estar comendo areia lá no Catar, né? E o Eduardo Bolsonaro apareceu ao lado do homem taça. O Casimiro nem percebeu que era o Eduardo, só que todo mundo percebeu. Ele nem falou, nem postou nas redes sociais que ele estava no Catar. E a esposa dele também não, todo mundo no sigilo, mas ele foi flagrado pelo Big Brother da internet. Isso foi suficiente para despertar críticas por parte de bolsonaristas, porque o pessoal falou assim, pô, nós estamos aqui na chuva fazendo necessidade, fazendo aí a família Bolsonaro nos banheiros químicos e ele tá lá no Catar, poxa, e a luta pelo patriotismo? Patriotismo na sua goela, né, amigo? Patriotismo na sua goela. Só que esse movimento do Eduardo Bolsonaro, claro, desmobiliza os bolsonaristas e liga o alerta mostrando que a família Bolsonaro não está mais tão alinhada assim com os valores do bolsonarismo. Porque eu tenho falado pra vocês, já fiz um vídeo mais detalhado sobre isso, link aqui no card, que o bolsonarismo ele está se tornando um movimento autônomo ao Bolsonaro. O bolsonarismo teve mais votos do que o Bolsonaro no primeiro turno. Se você pegar todos os candidatos bolsonaristas, eles foram mais votados do que o próprio Bolsonaro. Então eu vejo que nesse momento, com o silêncio do Bolsonaro, com as atitudes da família Bolsonaro, o bolsonarismo está tomando um caminho de autonomia à figura do Bolsonaro, ficando independente do mito Bolsonaro, o que é perigoso, porque esse movimento autônomo, com caráteres religiosos, sempre é bastante temerário. Temeroso, como você queira falar. E esse silêncio do Bolsonaro, claro, provoca essa autonomia também do bolsonarismo, porque o Bolsonaro está em silêncio, os manifestantes estão lá protestando no quartel, ninguém fala nada, os caras vão falar assim, poxa, eu tô sendo abandonado pelo Bolsonaro. Só que aí veio hoje o Josias de Souza, ele que tá ansioso para que o Lula nomeie ministro. O Josias ele tá tão alucinado porque ele tá com uma dificuldade de dar notícia que ele fica criticando todo dia que o Lula não nomeou ministro. Lula não pode nomear ministro nesse momento. Tá errado, tem nem um mês da vitória do Lula, mas ele tá louco. Na primeira vez que no primeiro ministro que for anunciado, vai crescer cabelo na cabeça do Josias de tão ansioso que ele tá. E agora ele trouxe uma informação, jornalista experiente, ele trouxe uma informação dada como verdade, né? E ele ficou todo empolgado no vídeo dando a informação de que todo esse silêncio do Bolsonaro é uma estratégia dele. É uma estratégia do Bolsonaro para desgastar o Lula. E o Josias caiu nessa. Josias, você tem barba. Oclinho, careca e cai notícia do Bolsonaro. Para com isso. Porque ele falou o seguinte... Ele mostrou uma troca de mensagens, né? Que ele obteve uma troca de mensagens de um deputado com o ministro bolsonarista. E o deputado reclamou para o ministro que o silêncio do Bolsonaro estava provocando problemas na base. E aí o ministro falou o seguinte, não, esse silêncio tá certinho. Porque esse silêncio do Bolsonaro é uma estratégia do Bolsonaro para desgastar o governo Lula, porque o Lula está sendo obrigado a assumir antes mesmo de tomar posse, ele não tem grandes poderes, e o pior de tudo é que o Lula vai ficar se desgastando com o Congresso, com o mercado. Então esse silêncio do Bolsonaro seria estratégico. Ora, essa história do Josias é uma fantasia absoluta. Claro, o Lula está sendo desgastado? Sim. E ele baseia tudo, a veracidade desse fato, porque ele fala assim, o Bolsonaro deveria estar trabalhando agora para arrumar o orçamento para 2023. Como se o Bolsonaro trabalhasse alguma vez na vida. Não trabalhou ao longo desses 4 anos. É uma fantasia isso do Josias. Porque nada mudou. Primeira base do Josias que ele está usando para justificar essa estratégia do Bolsonaro é que o Bolsonaro não está trabalhando. Só que ele não trabalhou ao longo dos 4 anos. Não mudou absolutamente nada no comportamento do Bolsonaro agora porque tinha antes. A única diferença é que nós temos Lula vencedor e o Bolsonaro em silêncio.
Só que a imprensa sempre noticiava o Bolsonaro pelas coisas que ele falava e não pelas coisas que ele fazia. E agora, no fim do ano, de fato não tem mais nada para fazer, por isso que ele tá em silêncio. Quando ele é obrigado a fazer alguma coisa, ele faz, mas ele tá despachando, deu férias para os ministros, ele tá lá no Palácio do Alvorada despachando. A diferença é que ele tá em silêncio, pelo fato de ele estar em silêncio ele não ganha notícia. Mas o governo tá andando da mesma forma que sempre foi, com o Bolsonaro agora em silêncio. E o pessoal cai ainda. Você acha que foi uma estratégia do Bolsonaro, esse silêncio todo? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. O verdadeiro motivo para o silêncio que o Josias de Souza é incapaz de perceber, porque ele tá achando, nossa, trouxe uma informação quente aqui, vou dar o furo, estou dando furo aqui. Tosco, tonto, para com isso, para com isso. Bolsonaro ele tá em silêncio porque ele não pode falar nada. Qualquer coisa que Bolsonaro falar, ele pode incitar os manifestantes bolsonaristas a atuarem de modo mais fora da lei do que eles já estão fazendo agora. E se o Bolsonaro fizer qualquer coisa nessa linha, ele pode ser responsabilizado. Por isso que ele está em silêncio. Fora também que ele está abalado com a derrota, porque ele achava, jurava de pé junto, que ele iria acabar sendo vitorioso. Esse é o motivo. Só que claro que o Bolsonaro, ele, em silêncio, acaba perdendo correligionários. Então o que estão fazendo? Soltam essa informação para parecer que o Bolsonaro é um grande gênio, para parecer que o Bolsonaro é um estrategista. Não, não vamos abandonar Bolsonaro, porque se nós abandonarmos Bolsonaro, na verdade todo esse silêncio dele não é que ele não está querendo falar conosco, que ele está com medo de prisão e tem acordo com o STF, não, é porque faz parte da estratégia para desgastar o Lula. Olha só como que ele é sagaz, como ele é inteligente, e o Josias de Souza cai nessa balela. Não é possível, me dá até dor de estômago isso. É muita infantilidade. Josias de Souza é um cara experiente, experimentado. Cai em descrédito. 4 anos e as pessoas não entendem como é o Bolsonaro. Bolsonaro, ele tá com medo de perder a mobilização bolsonarista. Esse é a Mônica Bergman trouxe essa informação. O Bolsonaro sabe que ele precisa dos bolsonaristas engajados ao longo dos próximos 4 anos, que é quando os processos contra ele vão vir. Ele tem 4 inquéritos pesados no STF. E existem duas potenciais lideranças que podem pegar os bolsonaristas ou dividir o bolsonarismo, Tarcísio de Freitas e Romeu Zema. Link aqui no card pra gente entender essa história. Então o que ele tá fazendo? Ele não pode falar, mas ele mantém apadrinhados políticos, ministros ou outras figuras para manter o bolsonarismo ativado e a militância engajada. Essa é a estratégia. Não acredito que o Josias de Souza caiu nessa. É tonto. Só pode ser, porque ele também não sabe que existe uma espiral de destruição que pega da periferia do bolsonarismo e vai chegar até o centro para destruir o Bolsonaro. Já expliquei também essa espiral, link aqui no card. Desde o início da vitória do Bolsonaro em 2018, todos aqueles que estavam mais na periferia do bolsonarismo, que não eram tão bolsonaristas, foram sendo destruídos. E essa espiral vai chegar até o núcleo duro do bolsonarismo, que é Bolsonaro e Michele. Porque o bolsonarismo tá ficando autônomo. E esse episódio do Eduardo Bolsonaro virando as costas para o bolsonarismo mostra que vai chegar até eles. Não tem nada de estratégia. A estratégia que tá rolando é no Congresso, com o Valdemar Costa Neto tentando articular o PL para ter o controle das duas CCJs, do Senado e da Câmara dos Deputados, e também para barrar a PEC de transição. Essa é a estratégia que tá rolando no PL, mas não tem nada a ver com o Bolsonaro. Porque o Valdemar Costa Neto sabe que ele não consegue peitar juridicamente o STF, mas ele pode peitar politicamente. Então ele já se arquiteta e articula, melhor dizer, nos bastidores para barrar a PEC da transição, não deixar votar, só deixar para o ano que vem, e também para ter o controle da CCJ para ficar acossando o ministro do Supremo. Essa é a estratégia. Tem nada de mirabolante no silêncio do Bolsonaro, sabe? Eu fico assim, quando eu vejo essas histórias, eu falo assim, é melhor eu rever a minha assinatura do UOL, porque não é possível, cara. Eu que não sou jornalista formado, tenho feito a cobertura diariamente da política faz pouco tempo, 4 anos, em comparação, né, e o canal completou 4 anos agora dia 18, já faz um tempinho, faz semana passada, nem me toquei. Os caras não percebem isso, não, sabe, não dá.